E amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre o Campeonato Brasileiro da 19ª rodada, né? 19ª rodada, o jogo atrasado do Campeonato Nacional e com a vitória Cruz Maltina diante da equipe do time do Cuiabá pelo placar de 1-0, gol do Hugo Moura no iniciozinho da segunda etapa, né? O jogo que primeira etapa, né? A primeira etapa foi tecnicamente ruim, né? Fraquíssimo no estádio lá de São Januário, principalmente no primeiro tempo, mas na segunda etapa o time do Vasco voltou com uma postura diferente e vencendo a partida depois de 8 jogos sem vencer, 8 jogos sem vitórias, né, no campeonato, 8 jogos sem vencer. E a equipe do Cuiabá continua nessa situação na penúltima colocação do campeonato. Então vamos falar aqui de tudo isso que aconteceu, de tudo aquilo que aconteceu nessa partida, né, de quinta-feira, e nós vamos estar falando com vocês. Mas antes disso, gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. Terça e quintas-feiras, 6 da tarde, 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor Notícias e também nos acompanha todo sábado ao vivo na nossa transmissão, ao vivo no YouTube, às 11 da manhã pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também acompanha pelo YouTube, ao vivo no Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com, pela Rádiosnet, falando de tudo que acontecendo aí, sobre tudo que está acontecendo no futebol carioca, no futebol brasileiro e também no esporte internacional. Tudo para você ficar muito bem informado também nos debates importantes para vocês. Tá bom? Muito obrigado pela companhia de sempre. Vamos falar aqui, pessoal. O time do Vasco acabou com essa seca de vitórias aí. São 8 jogos sem vencer, né? Acabou vencendo, né, contra a equipe do time do Cuiabá por 1-0. Gol do Hugo Moura, chegando depois de 53 dias, né? 53 dias sem vitória, né? 53 dias de agonia, né? Por conta de seca de vitórias. E o time do Vasco encerrou esse jejum com a vitória, né? E chegando a 40 pontos, décima colocação, com 40 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro de Futebol, graças ao gol do Hugo Moura, né? Que está suspenso para o próximo jogo contra o Bahia, inclusive, nessa segunda-feira, né? O jogo que vai acontecer nessa segunda-feira, às 9 horas da noite. E a equipe do time do Cuiabá, que segue na 19ª colocação do campeonato, com os 27 pontos ganhos. Repito, 27 pontos na 19ª colocação. E a distância para o Vitória, primeiro fora da zona de rebaixamento, primeiro time fora do Z4, segue de 5 pontos ganhos e enfrentará contra a equipe do Corinthians na Arena Pantanal, lá em Mato Grosso. Então temos aí o jogo aí nesta segunda-feira, né? Todos os 2 jogos são na segunda-feira, né? Cuiabá e Corinthians, primeiramente 7 horas da noite, Cuiabá e Corinthians, lá na Arena Pantanal, lá em Mato Grosso, e também o jogo entre Vasco e Bahia em São Januário, às 9 horas da noite. Tá bom, pessoal? E também, vamos falar aqui de tudo isso que aconteceu no primeiro tempo de jogo, porque, repito, foi fraco tecnicamente no primeiro tempo de partida no estádio de São Januário. O Cuiabá levou perigo arriscando de fora da área, né? Com chutes do ex-botafoguense, Lucas Fernandes. Lucas Fernandes, que já jogou no Botafogo, além também do Pita, enquanto o Vasco só ameaçou o gol da equipe do Cuiabá, só ameaçou o gol da equipe do Cuiabá, a equipe do Vasco, aos 30 minutos, depois de um bom lançamento do Paulo Henrique, né? Para o Ferret, que foi bloqueado na hora exata, né? Pelo Bruno Alves. E no escanteio seguinte, o Léo desperdiçou a chance de fazer o gol, né, da equipe do Vasco, boa chance de marcar, e sem tanta criatividade na partida, a dependência, independente das jogadas de cruzamentos, né, e que teve no primeiro tempo, o Vasco saiu vaiado, né, saiu vaiado pelo torcedor, a torcida não gostou no jogo do Vasco do primeiro tempo e com críticas do torcedor, e com críticas, diga-se de passagem. E na segunda etapa voltou de uma outra postura, né? E o time do Rafael Paiva marcou em cima, pressionando a equipe do Cuiabá, em cima da equipe mato-grossense, e acabou fazendo gol. E acabou tendo uma recompensa, né? E tendo desde a saída de bola, né? Inclusive desde a saída de bola e conseguindo fazer o gol
no início da segunda etapa, né? Abriu para cá em sobra de escanteio, depois do cruzamento depois do escanteio do Lucas Piton, né? E o Vasco, né? Depois o Vasco só administrando o resultado, administrando, né? Administrando com com a posse de bola, inclusive. E o Cuiabá ameaçou o gol do Léo Jardim só no final da partida, né? Só no final da partida, né? Só, né, no final da partida com cruzamentos na área, né? Mas sem tanta efetividade para tentar conseguir, sem essa efetividade para conseguir empatar a partida dentro do jogo em São Januário. Então, é, temos aí as notícias que teve aí, né? Notícias, uma notícia ruim, né? Uma notícia ruim que no jogo do Bahia não vai ter o Ferretti e o Hugo Moura por conta dos cartões amarelos, o acúmulo dos cartões amarelos, que não vai ter esses dois jogadores para o próximo jogo. E também uma boa notícia que tivemos aí: o Coutinho não havia vencido nenhuma partida até nesse jogo aqui, né? Contra o Cuiabá. Depois, né? Depois de um tabu aí que foi quebrado nesse jogo contra o Cuiabá, com a vitória contra o Cuiabá. E atuou, e teve uma atuação regular, né? Uma atuação regular na partida, né? Lógico. E foi substituído pelo Jair no segundo tempo para a entrada do camisa 8, que voltou a jogar depois de 9 meses, né? Depois de 9 meses sem jogar. A última foi no jogo contra o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Estadual, no empate 0-0, certo? E depois de ficar 9 meses aí, depois de 9 meses é, se recuperando, né? Depois de 9 meses aí de recuperação, né? E acabou voltando a equipe do time do Vasco da Gama, né? Para tentar ganhar ritmo, né? Para tentar ganhar um ritmo, inclusive, para tentar conseguir se recuperar. E o Payet entrou no segundo tempo no lugar do Matheus Carvalho e fez lances de efeito, como passe de letra e alguns dribles no meio de campo. E o francês, que vinha de atuações de atuações abaixo, né? De atuações abaixo, né? De atuações, né? Sendo criticado pela torcida, tendo, repito, atuações abaixo, né? Atuações abaixo, né? Do esperado. E aí saiu aplaudido e recebeu carinho e retribuiu com o aplauso do torcedor. Recebeu o carinho do torcedor do Vasco em São Januário, né? Recebeu aplausos em São Januário e retribuiu o carinho do torcedor. E também pelo lado do time do Cuiabá, que teve uma situação inusitada, né? Que temos aqui, que teve aí, né? O Almirante, que é o Almirante, que é o mascote do Vasco, e que afastou a bola, impedindo que o ex-botafoguense, que ex-botafoguense, o Gustavo Sauer, cobrasse rapidamente escanteio, né? E aí teve uma brigarada entre o mascote e o jogador do Cuiabá, né? Ex-botafoguense, né? O Gustavo Sauer aí. Então, aconteceu isso na segunda etapa. Aconteceu isso na segunda etapa, inclusive. Aconteceu isso na segunda etapa. E aconteceu isso na segunda etapa, né? Diga-se de passagem. Então, também o jejum aí do treinador, do treinador Bernardo Franco, né? 4 jogos sem vencer, fora de casa. O Cuiabá também segue sem nunca ter ganho do Vasco na história. São 5 jogos, né? Para gente falar aqui, né? São 5 jogos, 3 vitórias do Vasco e 2 empates, né? Para gente falar muito sobre isso aqui. Então, a equipe do time do Vasco vai encarar contra a equipe do time do Bahia. Repito, nesta segunda-feira, agora, a partir das 9 horas, em São Januário. E a Bahia enfrentará contra o Corinthians às 7 horas da noite, em casa, lá na Arena Pantanal, lá no Mato Grosso. Então, temos aí os jogos que vão acontecer pelo Campeonato Brasileiro, ainda nessa rodada de número 31 do Campeonato Brasileiro, tá certo? Então, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela companhia de sempre em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, o seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E repitem, não esquecendo, em terça e quintas-feiras no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, a partir das 18 horas, o nosso Conversa de Torcedor Notícias. E também acompanhando o nosso programa ao vivo todo sábado às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, e acompanhando também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, com transmissão ao vivo também pelo site radioinssc.com
pela Rádio Net, também acompanhando também pela Rádio NSC 98.7 FM. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera. Fique com Deus e até lá. Tchau, tchau, galera. Não. E a todos vocês, muito obrigado pela companhia de sempre e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera!